Da linha de portas, janelas e portões em 12 vezes sem juros. Argamassa AC1 Quartzolite 9,99. Galaxy A11 10 vezes de 129,90 sem juros. Cozinha compacta só 299. Chama no WhatsApp das lojas Quero. Feliz aniversário, feliz aniversário. Promoção Clube do Aniversariante. Ganhe mais na Solares FM em parceria com a padaria, confeitaria e açougue Sil e Sol em IP. Pra você, feliz aniversário. Quer concorrer a uma deliciosa torta? Mande um WhatsApp para o número 54997007725 com o seu nome e a data do seu aniversário ou do seu amigo que está de parabéns nesta semana. É o seu dia, curta com alegria. É uma torta toda semana da padaria Sil e Sol. Não fique fora dessa. Participe e concorra. Sorteio sábado de manhã no programa Frequência. Que todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude. E atenção, além da torta, você vai estar concorrendo também a uma caixa de salgados oferecido pela confeitaria Comestiani. Na Solares, você ouvinte sempre ganha mais. Hospital São José, Centro de Diagnóstico por Imagem e Centro Clínico. Com constantes investimentos e inovação, estamos entre as instituições mais atualizadas. Equipamentos de última geração para exames como mamografia, raio-x, radiografia computadorizada, ecografia, endoscopia, colonoscopia, tomografia computadorizada, videolaparoscopia e biópsias. Além de contarmos com um amplo corpo clínico para cuidar da sua saúde. Tudo isso faz parte do complexo da Sociedade Hospitalar São José. Na emergência, estamos sempre por perto. Há mais de 65 anos, referência para a região. Quer aproveitar ofertas especiais nesta semana? Vem até a loja Ponto Econômico. Tecido de soft 2,80 de altura, R$ 34,90 o metro. Jaqueta corta-vento masculina, R$ 104,90. Almofada para cadeira, kit com 6 peças, R$ 69,90. Calça de moletom infantil a partir de R$ 32,90. Calcinha 100% algodão, R$ 10,90. Travesseiro fibra de silicone, R$ 39,90. Ofertas para esta semana. Vem aproveitar na loja Ponto Econômico, Rua Adir Zampessan, pertinho do posto de saúde Centro de Antônio Prado, o endereço da economia. Em tempos de pandemia, é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Por isso, mantenha em dia suas consultas e seus exames. Os profissionais do laboratório Neolab estão aqui para garantir o seu bem-estar, reforçando os cuidados, prezando sempre pela qualidade e excelência nos serviços prestados. Diagnóstico de patologias, controle de índices, exame toxicológico para carteira de motorista e também o novo exame para o coronavírus, que detecta a presença do vírus em apenas 20 minutos. Coleta adequada que garante resultados confiáveis. Rua Doutor Oswaldo Amp, 258, logo acima da entrada do Hospital São José. Laboratório Neolab. Fone 3293-1892. Na Bela Fera Agropet você encontra o que precisa para seu animal de estimação. Alimentação adequada, acessórios diversos, medicamentos veterinários e atendimento com conhecimento. Excelentes profissionais para cuidar do seu pet com o carinho que ele merece. Acompanhamento na pré-escolha do seu filhote, vacinação e assessoria clínica. Bela Fera, desde 1993, cuidando para você. Programa Na Medida. Muito bem, voltamos aqui com o programa Na Medida, Solares 97.3 FM, 9 horas 17 minutos, a hora certa, 9h17, temperatura em 17 graus no centro de Antônio Prado. Vamos na sequência aqui do programa Na Medida com a parceria da Confiança, Gestão e Contabilidade, Laboratório Neolab, Supermercado Centenário, Unimed Nordeste, Bela Fera Agropet, ProSorrir Odontologia, Sociedade Hospitalar São José e SIC Antônio Prado. Aliás, a SIC Antônio Prado, na próxima sexta-feira, agora dia 16, promove aí uma live com o Frei Jaime Bétega, da Resiliência à Transcendência. É o assunto que o Frei Jaime Bétega vai trazer aí na live, promovida pela SIC, no Facebook da SIC Antônio Prado, nosso apoiador aqui. Por falar em live, né? Estamos ao vivo agora também pelo Facebook, né?
recebendo aqui nos estúdios da Rádio Solares uma convidada especial, a Monique Suzin Perosa, para falar um pouquinho com a gente, bater um papo aqui, né? E a gente traz o assunto transplantes, doação de órgãos, a importância da doação de órgãos também, né? Para o nosso ouvinte aí, nessa conversa com a Monique, a quem a gente recebe aqui nos estúdios. Monique Suzin Perosa, prazer em recebê-la por aqui. Bom dia. Bom dia, Alexandre. É um prazer imenso estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, vamos trazer esse assunto aí, transplante de coração, doação de órgãos, porque a Monique é transplantada, né? E vai falar um pouquinho para o nosso ouvinte dessa experiência que ela passou. Certamente um momento delicado, né? Um momento difícil, quando recebeu a notícia aí, né, de que teria que fazer um transplante de coração. Mas para a gente começar essa nossa conversa, nem todo ouvinte te conhece, né, Monique? Vamos colocar para o ouvinte aí quem é a Monique Suzin Perosa, né? Filha de quem, Monique? Então, eu sou filha do Luiz Santo Perosa, mais conhecido como Fante aqui na cidade. Abraço pro Fante aí. E filha da Maria Inês Suzin Perosa. A minha mãe trabalhou muitos anos no Banco do Brasil, é conhecida na cidade por essa experiência no banco também. Um grande abraço para Maria também, colega do meu pai também no Banco do Brasil. É verdade. Irmã do Maico, das Ferragens FM. E eu, então, nasci em Antônio Prado, fui criada aqui. E aos 18 anos para 19, eu fui morar em Caxias para estudar comércio exterior. Né? E para trabalhar na área também, né? Na época não tinha muito onde trabalhar aqui em Antônio Prado, aí eu resolvi ir para Caxias. E aí construí uma vida lá, né? Hoje eu ainda moro lá, já fazem 15 anos. Eu tenho 34 anos hoje. Mas estou sempre aqui em Antônio Prado, finais de semana, enfim, sou muito apegada à família, né? Muito bem, ainda está morando em Caxias, carinha de 20, né, Monique? Claro. A Monique passou aí, como a gente colocou no começo dessa nossa entrevista, dessa nossa live aí também, passou por um transplante de coração. Monique, fala pra gente aí como é que foi todo esse processo aí do transplante. Sim. Assim, na verdade, há mais ou menos uns 7 anos atrás, a minha mãe resolveu comprar um aparelho de medir pressão. E aí, todo mundo foi medir a pressão, e eu na época tinha uns 20 e poucos anos, né? E eu disse, vou medir também, né? Não costumava medir. E aí apareceu que tinha pressão alta. Aí a gente ficou meio alarmado, assim, vamos ver o que é, vamos investigar, né? Aí eu fui no cardiologista, fiz exames e realmente foi constatado pressão alta. Fiz ecocardio também e aí apareceu que tinha um leve aumento do coração, mas algo muito mínimo que não prejudicava as funções, né? Aí eu comecei a tomar uma medicação para isso e com o passar dos anos eu continuei esse acompanhamento porque eu sempre fui muito preocupada com a minha saúde, né? Então todos os anos eu ia no cardiologista, fazia os exames, só que a função foi piorando. Cada vez mais o coração estava aumentando. Eu tomava todos os remédios que tinham disponíveis para isso, né? E então foi constatado que eu tinha insuficiência cardíaca, que é uma doença muito silenciosa. Geralmente ela acomete pessoas de mais de 60 anos, né? Mas com algumas exceções, pessoas mais jovens. E aí tentei descobrir a causa. Fiz vários exames, não descobrimos causa. Sintomas como falta de ar, cansaço, tosse seca, dificuldade para dormir, são os sintomas mais relevantes, né, dessa doença, mas eu não sentia isso, assim, eu levava uma vida normal. Pois é, eu ia te perguntar, antes desse exame que foi casual aí, tu não tinha esses sintomas, tu não sentia nada, né, Não Monique? sentia nada, então, assim, foi bem ao acaso que eu acabei descobrindo mesmo. E aí, fui piorando nos exames, mas sempre foram surgindo outras medicações importadas, que eu já tomava a dose plena. E nos últimos 2 anos, aí por 2019, é que eu comecei a sentir um pouco mais os efeitos, né? Aí eu cada vez mais consciente da doença, sabendo como é que funcionava, aí eu comecei a ficar mais alerta também para os sinais. Sim.
E aí comecei a ter edemas nos pés, né, no abdômen. Aí algumas vezes eu não conseguia eliminar os líquidos em casa, porque eu tinha que me pesar todos os dias. Mudanças bruscas de peso eram sinais de inchaço, né? Então, algumas vezes quando eu não conseguia eliminar em casa, eu tinha que ir para o hospital para fazer diurético na veia. Aí depois melhorava. Aí passava um tempo. Aí começava a sentir falta de ar. Algumas noites não dormia, né? E então era sempre tava começando a ficar difícil, assim, sabe? A vida normal. E aí também comecei a não conseguir mais engolir muito bem os alimentos, ficar parado no esôfago. E aí fui investigar, não achei causa. E eu tinha muita certeza que tinha a ver com a doença, porque era muito próximo aos episódios de inchaço que eu tinha, né? Mas enfim, tava assim, né? E nesse meio tempo, quando eu vi que estava piorando muito a minha função cardíaca, eu procurei um especialista em Porto Alegre, de insuficiência cardíaca mesmo. E ele é ligado ao Hospital das Clínicas. E ele já me falou que eu teria que tomar a medicação a vida inteira, com alguns cuidados, evitar muito sal, né? Enfim, tirar o sal da alimentação, bebida alcoólica, um monte de coisa. Mas que se piorasse, eu teria que fazer um transplante cardíaco, que eu tinha que ter em mente isso, né? Então, na hora foi um choque para nós. Imagina, né? Transplantar, né? Um coração, né? Enfim, muito arriscado, muito difícil, né? Mas eu já tinha isso em mente, assim. E aí, agora em 2019, recentemente, eu peguei Não, em 2020. Agora, final de 2020, eu acabei pegando o coronavírus. E aí foi que eu piorei de vez. Assim, eu passei a quarentena do corona bem, mas quando acabou eu não conseguia mais caminhar. Quando eu podia sair pra rua é que eu vi que eu não tinha mais forças. Eu dava 10 passos, eu parava. E aí eu comecei a ficar com muita falta de ar. Não conseguia mais dormir. Não conseguia mais engolir. Isso depois que passou o coronavírus. Agora em dezembro de 2020. E aí, assim, final do ano, assim, sabe? E aí eu me sentia muito doente. E aí eu comecei a pensar que eu só queria ir pro hospital e sair de lá quando eu estivesse bem, assim. O meu único plano para 2021 era saúde. Único, assim. E não importava quanto tempo demorasse. E eu já vinha pensando no transplante. Até eu falei para minha mãe uma noite, assim, um dia antes de ir pro hospital. Disse, mãe, eu quero transplantar e não importa quanto tempo leve, esse é o meu objetivo, sabe? E aí eu fui no Hospital da Unimed em Caxias, primeiramente, na esperança de eliminar os líquidos, como era de praxe, né? Mas acabou que não eliminava. E eu ficava cada vez pior. Aí eu pedi para ser transferida para Porto Alegre, para o Hospital de Clínicas. Eu tive um episódio de edema pulmonar em Caxias também, que eu achei que eu ia morrer. Mas aí, né, Deus me salvou. E eu fui para Porto Alegre. E lá tem uma equipe maravilhosa de especialistas em insuficiência cardíaca, né? E eu sabia que eu estaria em ótimas mãos, né? Então, eu fui lá dia 8 de janeiro. E aí que começou mesmo essa minha luta pela vida, né? Eles tentaram, toda a equipe, me estabilizar, né? Para ver se eu conseguia voltar, né? Se conseguia eliminar os líquidos, se melhorava a função cardíaca, porque estava muito, muito ruim mesmo. Então, eles tinham medo que a qualquer momento pudesse dar uma parada cardíaca. E aí eles me deram muitas drogas, mas não resolveu. E eu sempre dizia para eles que eu queria transplantar e que eu não queria aquela vida de estar sempre indo pro hospital. Porque, na verdade, eu nunca pensei em morte enquanto eu estava lá. Eu nunca tive planos de morte, né? Eu sempre tive planos de vida. Então, eu fiquei, assim, só esperando, assim, um momento. E aí a equipe de transplante começou a conversar comigo, me explicou que o transplante não é uma cura, que o transplante é um tratamento e que requer cuidados, que requer medicações, né, e exames frequentes. E eu topava qualquer coisa. Eu só queria um coração novo. Certo. E aí foi isso que aconteceu. Na verdade, a medicação não funcionou. E aí eu fiquei
presa pela medicação lá no hospital. Assim. Dia 8 de janeiro, que tu falaste que tu foi para lá, já com esse pensamento de entrar numa fila de transplante, Monique, Já. mas teve a opção dos médicos em buscar um tratamento ainda. Sim, porque eles pensaram, não, se a gente conseguir te mandar para casa estabilizada, melhor, porque não é fácil conseguir um órgão, né? Tem uma lista regional. Pois né? é, desse período de 8 de janeiro que tu fosse para Porto Alegre com esse objetivo, qual foi o teu tempo de espera aí pro transplante? Um mês. Um mês. Porque, na verdade, o meu coração veio dia 7 de fevereiro. E ainda eu peguei uma bactéria no hospital e eu não podia entrar na lista. Né? Porque como eu estava presa por medicação, digamos assim, né, na cama, eu fiquei em prioridade na lista. Só que mesmo assim, né, eu tinha que passar esse período da bactéria, eu tinha que me fortalecer porque eu estava muito desnutrida. Então, tinha várias coisas que eu tinha que me preparar antes para poder encarar um transplante, né? Então, eu fiquei todo esse tempo, eles tentando contornar com procedimentos invasivos para ver se conseguiam melhorar a minha função cardíaca e me deixar viva, né, para receber um coração. Mas até que veio logo, né? Em 7 de fevereiro é que chegou esse coração para mim. E foi o dia mais feliz da minha vida, assim, porque esses momentos que eu passei no hospital foram muito, muito difíceis. Muito dolorosos. A todo momento sendo picada, colocando coisa. Não fui entubada nesse tempo por pouco, assim, eu consegui ficar. E assim, ainda Alexandre, tu tá lúcida numa UTI, né? É complicado, os dias passam muito devagar. Sim. Né? Tu tem que ter uma paciência, uma resiliência muito grande. E aí eu só pensava assim, não, esse é o momento, esse é o meu momento. Eu pensava, eu preciso viver aqui agora. Agora aqui onde eu tenho que ficar. Então eu comecei a me fortalecer dessa maneira. Essa é a minha rotina agora. Eu olhava as pessoas, eu queria lavar as mãos, eu olhava o pessoal lavando as mãos, e eu queria lavar a mão, eu queria tomar banho no chuveiro, eu queria fazer coisas muito básicas, sabe? A vida normal, né? A vida normal, e eu não podia. Mas eu pensei, não, eu vou aguentar, vai dar certo. Eu sempre tive muita fé, sabe? A fé e o pensamento positivo te impulsionaram, com certeza. Sim, sim. Eu dizia assim, não, até o meu aniversário, que é 17 de fevereiro, eu vou estar com o meu coração. E eu agradecia já a Deus esse coração. E tinha certeza que ele ia vir, sabe? Olha que exemplo bacana, né? E dia 7 é que veio, né? E 10 dias antes. 10 dias antes. Agora eu tenho 2 aniversários em fevereiro. Que maravilha, que maravilha. Bom, como é que está sendo, Monique, o pós-transplante aí, em relação a esses cuidados que tu disseste que teve que mudar muito a alimentação? Como é que está sendo isso? Olha, está sendo bem tranquilo o pós-transplante, assim. Eu tenho que fazer biópsias, várias biópsias. No início são semanais, depois quinzenais, depois vai espaçando, né? E a biópsia é um procedimento invasivo, chato de fazer. Aí eu tenho que ir para Porto Alegre fazer. Tenho que tomar muita medicação, assim, várias cápsulas por dia, que com o tempo vão diminuindo, mas alguns eu vou ter que tomar para a vida inteira, né? Para não rejeição do coração, né? Alimentação, tem que lavar muito bem os alimentos, né? Procurar se alimentar de forma saudável também. E alguns efeitos colaterais que acabam tendo, né, da medicação. Por exemplo, eu tenho algumas tremedeiras, assim, algumas coisas assim. Mas respiração ótima, disposição. Agora eu consigo... Eu preciso até me exercitar, na verdade. Daí eu procuro me exercitar todos os dias. E agora me sinto muito, muito melhor do que antes. Mas são cuidados que tu vai ter que ter pro resto da vida, mas com certeza tu já tá se adaptando a isso, né? Já aceitou isso e sente um coração novo aí batendo.
Exatamente. Eu sinto o coração novo batendo, assim. É uma coisa mágica, sabe? Voltando um pouquinho, bem rapidinho, tu tocou num ponto bem interessante na primeira parte aí, Monique, que a pressão alta, ela chega muito silenciosa, né? E tu não percebe, muitas vezes não tem esses sintomas, acabou sentindo depois que soube do problema em si, né? Exatamente. Então, muitas vezes acontece isso, né? Eu não sentia nada, não tinha nada, parecia que não tinha nada, mas talvez o ficar alerta, a observação dos sintomas vem depois que tu fica sabendo do problema, né? É bem isso. São sintomas muito silenciosos, assim, e pessoas muito próximas a mim, depois que viram o meu caso, foram urgentemente procurar um cardiologista. Sim. Sabe? Então, é bem importante que as pessoas se cuidem, porque é muito silencioso. Tu não percebe, assim, tu tá cansado. Tu pensa, eu sou assim, né? Eu não tenho a mesma disposição que outra pessoa. Parece que é uma coisa normal, Parece normal, Quais os ensinamentos, Monique, que tu... que essa situação aí te trouxe, né? O que tu aprendeu com tudo isso? Nossa, que a saúde é a coisa mais importante que a gente pode ter. A família também é a coisa mais importante, os amigos, que hoje eu já dava muito valor para a vida, mas hoje eu dou muito mais. Dá valor para as pequenas coisas do dia a dia, dá valor, assim, para poder olhar o sol. Eu fiquei muito tempo no hospital que eu não via a luz do sol. Essas coisas, assim, poder respirar, poder estar com as pessoas, coisas muito simples. As coisas do dia a dia, né? E assim, não se estressar com bobagem. Hoje eu não admito mais me estressar com muitas coisas que eu me estressava antes. Perfeito. E não admito nem que as pessoas próximas a mim se estressem, sabe? Muitas vezes eu digo, vamos lembrar o que aconteceu, sabe? Porque nossa, a única coisa que tu pensa quando tu tá num hospital é que tu quer viver. Só isso. Tu falou das coisas simples, das coisas pequenas aí do dia a dia, comuns, mas que são grandiosas, né? Essa semana mesmo eu vi a declaração de uma pessoa que precisou de um respirador, né? E no final da sua internação aí teve que pagar a conta. E ele nunca tinha pensado que respirou todo o ar que Deus nos deu aí a vida inteira de graça, né? Que nunca teve que pagar nada, né? E é bem isso que eu tava te falando, né? A gente nunca pensa que quando tá lavando a mão, que é bom lavar a mão, né? Aí quando tu não pode lavar a mão, aí tu diz, nossa, como é bom poder lavar a mão, sentir aquela água, aquele sabão na mão, e não ficar limpando com um paninho, né? Assim, são coisas que a gente não valoriza, a gente só valoriza quando a gente não tem. Perfeito. A gente falou no início também sobre a questão da doação, né? Tu recebeu um órgão, a gente já trouxe aqui na programação, em meio a essa pandemia também, a importância da doação de sangue, né? Porque no ano de 2020, a pandemia aí do coronavírus fez com que as doações, de um modo geral, de órgãos de sangue no país, caíssem bastante, né? Como é que tu vê a importância de ser um doador? Ser doador é valorizar a vida, Monique? Demais, sim. É muito importante que as pessoas se conscientizem, né? Porque eu tô viva hoje graças a uma família que disse um sim. E eu tava vendo as estatísticas de doação de órgãos no estado e os números são muito deprimentes. Porque para doação de órgãos tem que ser declarado morte encefálica. E tiveram 51 mortes encefálicas em março e somente 8 doadores. Olha só. E a maioria das justificativas das famílias para não doar é que não sabiam se o doador se a pessoa era doadora em vida, ou desconhecimento sobre a vontade do doador, ou até medo da situação do corpo da pessoa, assim, de não estar íntegro o corpo, né? Mas isso são mitos, né? Que precisam ser esclarecidos, né? Quando os médicos tiram os órgãos, eles fazem uma cirurgia como qualquer outra. Então, o corpo fica íntegro para um funeral, né? Não tem nenhuma perda.
Então, assim, é muito importante que as pessoas comuniquem para as famílias, porque é a família que vai dizer um sim ou um não. Conversem sobre o assunto, né? Exponham a sua vontade de ser um doador para familiares, né? Exatamente. Isso é muito importante. A doação de sangue também, extremamente importante e muito mais fácil, né, de se fazer. Então, é muito legal, assim, quem pode doar, porque tem algumas restrições, né? Seria muito bom que as pessoas que pudessem doar levassem essa sistemática, né? Sempre estivessem doando, porque realmente falta muito sangue. Bom, Monique, eu quero te agradecer aí a disponibilidade em conversar um pouquinho com a gente aqui, expor esse teu caso aí. Acho que é importante porque tu és um exemplo aí, né? Está aí com saúde, feliz, né? Contente por ter recebido um coração novo aí, né? Fruto de uma decisão de uma família aí que soube valorizar aí a importância desse momento da doação dos órgãos, né? Então tu és um exemplo aí para todos nós, né? Que bom te ver feliz aí e agradecer novamente aí a disponibilidade em conversar contigo. Vejo no teu olhar aí, lembro muito do Fante e da Maria aí, né? No teu olhar feliz, contente, a gente fica muito contente por ti também, né? Por ter vencido essa etapa aí e que continue dessa forma. Muito obrigada, Alexandre. Eu queria aproveitar para agradecer todas as pessoas aqui de Antônio Prado, da região, de onde quer que estejam, que rezaram por mim. Foi uma corrente de orações muito linda e muito grande na cidade, e eu tenho certeza que isso fez com que o meu coração viesse logo. Então eu só tenho muita gratidão por essas pessoas, muita gratidão pela minha doadora e família doadora, que eu não sei quem são, a gente não pode saber, mas outro benefício de ser um doador de órgãos ou de ser uma família doadora, eu acredito, é que essa família sempre vai ter muita gratidão de uma outra família, né, como a minha família, né, eu sempre rezo por essa família, então só tem benefícios, né. Eu gostaria de convidar as pessoas também, Alexandre, para que aproveitem esse momento para falarem para suas famílias sobre esse assunto de doação de órgãos. Aproveitem essa semana, quando encontrarem os familiares, e conversem e falem sobre, perguntem se eles querem ser, porque a gente precisa falar sobre doação de órgãos, né? Então é isso, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, é um prazer muito grande, eu estou muito, muito feliz. Nós é que agradecemos, foi um prazer muito grande aí poder ter levado ao ouvinte esse depoimento, esse exemplo aí de vida, de vitalidade, de energia que a Monique transmite aqui para a gente também, e após um transplante aí que foi feito agora, no mês de fevereiro, né? Está aí num momento aí de recuperação, mas com certeza vai voltar a ter uma vida aí regrada, claro, mas dentro da normalidade, dentro do que se espera, né, Monique? Dentro do que a Monique esperou tanto tempo por isso, né? E a gente deseja aí muita felicidade a ti, a toda a família, né? E agradecendo novamente. Um exemplo aí de depoimento que a gente trouxe aqui na programação. Obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Obrigado, pessoal, amigos do Facebook aí que nos acompanhou também nessa belíssima live aí, né? Eu estreando aqui as minhas lives com um depoimento desses, maravilha, né? Obrigado, Monique. Obrigado, um grande abraço. Abraço, Fante. Obrigado. Abraço, Fante, abraço, Maria aí, também que estão aí na nossa companhia, né? A toda a família aí da Monique Suzin Perosa que trouxe esse depoimento bacana aí pra gente. 9h41, a hora certa, 9h41. Eu vou para mais um breakzinho comercial aqui para recuperar nossos apoiadores, né? A gente volta em seguida.